Olá pessoal, aqui é o Wesley do canal WCR Collection e hoje eu trago para vocês o conjunto Spinosaurus Danger Set. Vamos começar dando uma olhadinha na embalagem. Como vocês podem ver aqui na frente, nós já podemos ver parcialmente o nosso Spinosaurus e também os personagens humanos que vêm com a figura, né? No caso é a Zora, né? E o Dr. Loomis, né? Nós temos aqui o logo do filme Jurassic World Rebirth, o nome do conjunto em diversas línguas. Nós temos aqui uma figura do Spinosaurus juntamente com o logo da Mattel. Aqui em cima novamente aparece o logo do Jurassic World Rebirth. Novamente aparece dos lados, os dois lados. E depois nós temos aqui atrás, né, mostrando o set completo, né? O Spinosaurus, os dois personagens humanos, uma caixinha, né, um acessório que vem com algumas armas, né? Aqui aparece no canto todos os acessórios que vem junto. Aqui fala que foi fabricado na China. Mais uma vez o logo da Mattel. E aqui no cantinho mostra também em que habitat, né, o Spinosaurus mora, né? No caso aqui eles colocaram como terrestre, né? Embaixo da embalagem nós podemos ver aqui a montagem do espinossauro, já que ele vem sem a cauda, algumas informações do fabricante, algumas licenças da Universal, da Amblin. E de embalagem é isso aí. Vamos então fazer a abertura da caixa. Começando então a nossa análise desse conjunto, vamos começar dando uma observada então primeiro nos acessórios que esse conjunto tem, né? Nós temos uma caixinha amarela, bem simples, básica, com algumas texturas em cima. Por dentro não tem nada de textura. E aqui você coloca alguns acessórios pequenos que vêm junto, que é algumas armas, igual esta arma aqui, que ela desmonta, você consegue desmontar ela. Não tem muito o que falar da textura da arma, né? Ela é bem feitinha, tem bastante detalhes. E aí você consegue encaixar novamente aqui. E ela fica inteira novamente. Então você pode colocar ela dentro da embalagem, mas tem que ser desmontada. Esse acessório aqui vem junto com a Zora, né? Quando eu estava desembalando a figura da Zora, né? Isso aqui estava no peito dela. Aqui eu tirei para nós poder analisar melhor a figura da Zora.
né? Então esse acessório pode ser colocado nela ou guardado dentro da embalagem também. Nós temos também uma pistola de sinalizador, bem simples, mas legal, interessante para fazer algumas fotografias. Tem até uns detalhezinhos nela. E nós temos também uma faquinha. Ela é bem maleável. A textura da faca é bem bonita também. E agora que a gente já olhou esses acessórios, vamos dar uma olhadinha então nos personagens. Começando pelo Loomis. Como vocês podem ver aí, o personagem ficou bem parecido. O rosto dele. Ele tá de óculos, né? A barba tem alguns defeitinhos, mas tá bom, né? Para a linha padrão da Mattel. Não é uma figura da Hammond Collection. Ele tem um padrão parecido com o Dr. Grant, né? A roupa dele. Uma camiseta azul, uma calça meio bege, né? Um sapatão. Parece uma versão mais nova do Dr. Grant. Ele usa um relógio também. E as articulações dele é a cabeça, que gira 360 graus. O tronco também gira 360 graus. O braço tem uma boy joint no ombro e no cotovelo também. A perna consegue abrir. Você pode ver. Podemos colocar para frente e para trás. O joelho também tem uma boy joint, você consegue girá-lo. Não tem articulação aqui embaixo no pé. E nem aqui no punho. Mas a articulação que tem é o suficiente para fazer umas belas fotografias. Dá uma olhadinha agora na Zora. Ela veio com um boné. Veio com um defeitinho aqui na cabeça, ó. O boné não fechou totalmente o plástico ali da cabeça. Parece que ela tem uma falha no cabelo, né? Um defeito de fabricação. Mas nada que atrapalhe a figura também. Como vocês podem ver aqui. Ela veio com essa calça preta. Uma camiseta verde, né? E azulada. As articulações dela são bem parecidas com a do Loomis. Você também tem um relógio preto. A cabeça gira 360. O corpo aqui também na cintura. Então você tem uma boy joint no braço e também no cotovelo. E aqui embaixo também no joelho você tem outra boy joint. E mais uma vez não tem articulação no pé e nem no punho. Ficou bem bonitinho, o rosto dela ficou bem feito. Parece bem com a personagem do filme mesmo, né? Bem bacana esses personagens que a Mattel tem feito aí. Agora vamos para a estrela principal, né? Que é o nosso Spinosaurus. Afinal, a gente gosta mesmo de dinossauro, né? Então, vamos começar analisando a coloração desse nosso Spinosaurus. Ele tem uma cor predominante marrom claro. Depois ele tem aqui embaixo esse branco, um branco gelo parece, que vai no pescoço e na mandíbula inferior. Né? Esse branco gelo continua nos dentes, que são emborrachados, mas são bem branco, bem gelo. Nós temos aqui nas velas e na cauda esse laranja. Os olhos são verde com a pupila preta. E dentro da boca você tem um vermelho bem clarinho, quase rosa já. Dentro da boca, saiu da boca na língua desse nosso Spinosaurus. O que eu pude notar nesse espinossauro é que parece que a Mattel fez uma figura básica misturada com a linha principal.
As articulações dele são um pouco limitadas, certo? A pintura dele também é um pouco limitada, né? Mas ao mesmo tempo é uma figura bonita, bem feita, com articulação nas duas mandíbulas, né? E dá para fazer umas poses legal, mesmo ainda tendo essas articulações limitadas. Depois a gente vai olhar melhor essas articulações. Vamos começar dando uma olhadinha primeiro na textura da figura e depois a gente analisa melhor, então, as articulações do Spinosaurus. Começando então a análise da textura, observe que ele possui muitas escamas de diversos tamanhos. É muito parecida a textura dele com o Spinosaurus Tail Thrasher, que a gente já fez review aqui no canal. Talvez até a forma que foi utilizada é a mesma, né? Talvez só reduzir o tamanho. Você pode ver que tem bastante escamas na coxa, que vai descendo pela perna toda, né? Aqui no pé você tem aqueles risquinhos, né? Aquelas dobrinhas clássicas de um pé de terópode. Mas ela é toda cheia de escamas. Felizmente não tem pintura nessas unhas do pé, né? Como você pode ver, temos bastante escamas em todas as partes do pé. Tem algumas informações da Mattel aqui, dizendo que é fabricado na China, licença da Amble e da Universal. Aqui no outro pé tem mais algumas informações da Mattel. Mas o que importa você ver aí é que tem tudo quanto é canto, né? Tem escamas nas duas pernas do dinossauro. Essas escamas continuam pelo corpo do dinossauro, na barriga. Aqui temos uma dobrinha. Os braços também tem bastante escamas. Pode ver que na mão fica bem pequena as escamas. E conforme vai vindo, né, para o corpo, vai ficando maior as escamas. No lado de dentro dos braços tem um pouco de dobras de pele. Como vocês podem ver aqui, ó, o que prevalece são as dobras de pele até um certo ponto, depois as escamas voltam até a palma da mão do dinossauro. Nas duas garras isso se repete, né? O braço tem dobrinhas dentro, depois escamas no restante. Pode ver que não tem unha pintada novamente. Continuando aqui olhando as escamas, subindo para a vela, nós temos aqui mais escamas, cada vez maiores parecem as escamas, né? Até um certo ponto aqui. Depois elas começam a ficar um pouco menor em alguns pontos. Temos algumas ranhuras no sentido, né, da parte da vela, da parte óssea da vela, né? Mas é bastante escamas. Quase nada de dobrinhas, né? Aqui temos uns espinhos. Esses espinhos não são emborrachados, igual na outra versão que nós temos. São todos de plástico mesmo, certo? Essa textura continua na cauda. Algumas leves dobrinhas, vocês podem ver aqui, ó, da parte óssea da cauda. Isso na parte de cima da cauda, né? Conforme a gente for olhando para a parte de baixo da cauda, a gente começa a ver então escamas mais quadradas, né? Começa com escamas menores, parece crocodilo, né? E depois vai ficando umas escamas maiores, bem quadriculadas nesta parte de baixo da cauda do espinossauro. Continuando aqui na parte de baixo do dinossauro, como ele é um pouco limitado nas articulações, a gente não consegue abrir mais as pernas, né, para poder olhar melhor aqui embaixo. Mas você consegue ver aí a sequência de escamas quadradas na parte de baixo, né, do abdômen do dinossauro. Você pode ver que tem uma mistura de escamas menores aqui no canto e algumas dobrinhas de pele bem leve dos dois lados da barriga.
né? Próximos da coxa. Aqui próximo dos braços também. E até aqui continua tendo essas escamas bem quadradonas. Indo para o pescoço, a parte de baixo do pescoço tem bastante dobras. Talvez a parte que tem mais dobras do dinossauro, né? Temos bastante dobrinhas nesse ponto aqui, ó. Vocês podem ver. Nos dois lados do pescoço tem bastante dobrinhas. E conforme a gente vai subindo no pescoço, voltam as escamas, né? Começam de maneira sutil e vai ficando cada vez mais evidente. Temos a presença de algumas osteodermas aqui no pescoço, na parte de cima, juntamente com as escamas. E então chegamos na cabeça do nosso Spinosaurus. Analisando primeiramente a mandíbula inferior, ela tem um tipo de papada aqui, né? Aqui embaixo. Umas dobrinhas bem leves. E conforme vai subindo, nós já temos a presença das escamas. Aqui você pode ver bastante escamas. Misturado com algumas dobrinhas, algumas cicatrizes, parece que não foram pintadas. Mais escamas, mais umas cicatrizes, algumas dobrinhas aqui da papada. Conforme a gente vai chegando na parte de cima da cabeça, é a parte mais detalhada da figura. Aqui a parte de trás tem bastante escamas, ó, próximo do olho, né? E conforme vamos chegando na ponta da cabeça, você tem bastante dobrinhas, ranhuras. A parte de cima da cabeça parece um crocodilo mesmo, né? Tem bastante escamas, tem algumas dobras de pele em meio às escamas, né? Tem essa parte aqui que sempre fica mais relevante, que é onde tem uma espécie de crista, né? Bem sutil do nosso Spinosaurus. Todos os dois lados são bem parecidos da cabeça. Vamos dar uma olhadinha na textura de dentro da boca agora. Primeiro começando lá no céu da boca, você pode ver que ele é bem texturizado. E aqui a língua também, ó, bem escamosa essa língua. Ficou bem texturizado, né, esse Spinosaurus. Agora falando um pouquinho das articulações, né, ele é bem limitado. Se você for ver aqui na cauda, né, o movimento para os lados é um pouco limitado. Para baixo e para cima também, de certa forma. Mas até aqui ok, né? Quando a gente vai para as pernas é que fica um pouco pior, vamos dizer assim, a parte da articulação. Ele mexe 2 pontos para trás e para frente ele não vai muito também, por causa tanto do braço que está ali, quanto da barriga também, que bate lá na coxa. Então ele é bem limitado aqui na perna, né? E ainda por cima a perna não abre, tá? A perna limitada, parece uma figura básica da Mattel. As pernas não abrem. Os braços também não abrem, apenas vão para frente e para trás, ainda são limitados. Tenho medo de forçar e quebrar, porque eu sinto que parece que alguma coisa não deixa o braço ir mais para trás, mesmo ainda podendo ir um pouco. Eu acho que talvez encosta ali atrás, né, na barriga. Isso também limita um pouco o movimento dos braços, não dá para abrir os braços. E por fim nós temos aqui na cabeça e no pescoço, né, os movimentos aqui do pescoço um pouco para cima e um pouco para baixo. Não dá para botar muita força para os lados, é bem limitado o movimento da articulação para os lados, né? Numa dessas minhas mexidas antes de gravar o vídeo, eu acabei até notando que deu um estralo aqui no pescoço ao tentar movimentá-lo,
né? Então não dá para forçar muito esses movimentos que ele tem. E claro, né? Acho que a parte mais bem articulada dele são as mandíbulas superior e inferior, que são separadas. Então você consegue mexê-las individualmente. Então essas são as articulações do nosso Spinosaurus. Sobre as medidas desse conjunto, começando pelo Spinosaurus, ele tem aproximadamente 42 centímetros de comprimento. De altura na vela, chega até aproximadamente 20 centímetros de altura. Se considerarmos da cabeça, depende da posição do pescoço, né? Pode variar um pouco aí de 13 a 14 centímetros de altura. Já os personagens humanos, o Loomis tem em torno de 9,5 centímetros, enquanto a Zora tem em torno de 8,5, quase 9 centímetros de altura. Apenas para efeito de comparação, trago para vocês aqui dois personagens humanos de outras linhas, né, da franquia Jurassic Park que a Mattel já lançou. Nós temos aqui o Dr. Grant de Dominion, né? Tem uma altura bem parecida com a do Dr. Loomis, né? Os dois estão bem proporcionais. E aqui nós temos então a Dra. Sattler da Hammond Collection em comparação com a Zora. A Dra. Sattler parece um pouquinho mais alta, né? E a Zora um pouco menor. Agora eu trago para vocês uma comparação, né, entre os dois espinossauros que nós temos na franquia de Jurassic World Rebirth, né? Os dois têm o mesmo estilo, o mesmo modelo, né? Só que, claro, né, este aqui é bem menor, né, tanto em altura quanto em comprimento, em relação à versão eletrônica Tail Thrasher, que foi lançado, né, assim que o filme saiu. Outra comparação interessante de se fazer com esse espinossauro é com o espinossauro básico da Mattel, que muitos fãs da franquia têm, né? Então é bem fácil de se ter uma noção do tamanho, né, dessas duas figuras olhando esse espinossauro. Observem que o tamanho é bem semelhante, né? Claro que esse novo espinossauro é um pouquinho maior e um pouco mais alto, tá? Mas está numa proporção bem boa com essa versão básica da Mattel. E para uma comparação final, né, nós temos aí o Spinosaurus da Hammond Collection. No vídeo de hoje era isso, pessoal. Gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e, se possível, seguir meu Instagram WCR Collection, onde eu coloco as fotos de ação dos meus colecionáveis. Valeu, galera, e até a próxima!